quando toda essa história começou, isso era um sonho, assim. E a gente era taxado de maluco, né? Isso aí é doidice, ninguém vai ganhar dinheiro olhando para esse mato. Tinha que ter muita coragem, né, de tentar fazer diferente. Esse território, Mato Grosso, em geral, a Amazônia no Brasil, é um território em disputa. Em muitas regiões do Brasil, as pessoas foram estimuladas e aprenderam a derrubar a floresta. Não sabem plantar floresta. Lidar com a natureza, ela não está dita no manual, né? Você precisa aprender com ela mesmo, aprender com experiências de quem faz, de quem erra, de quem acerta. É uma coisa que eu amo fazer, é plantar e colher. Até quando eu comecei a plantar as coisas lá em casa, e todo mundo fala, para que plantar uma coisa dessa? Isso aí não vai dar logo. Não importa que eu plantei. E há quantos anos eu já estou colhendo deles, né? Tem mais de 3 anos que eu colho. A restauração é sim uma consequência, mas de um objetivo que vem desde o início da rede de sementes do Xingu, que é essa permanência na terra das comunidades dessa região. É trazer para perto as matrizes de coleta, trazer para perto o alimento, trazer esses quintais produtivos. Deus, aí que eu falo, Deus, não é a A gente coleta baru, jatobá, mirindiba, murici, cagaita. É muita semente, é até difícil lembrar os nomes de tudo. A semente, ela tem esse poder, né, de conectar esses mundos tão diferentes, trajetórias tão diferentes. E eu acho que com o passar do tempo isso foi se mostrando possível. E eles precisam do conhecimento de comunidades locais, dos agricultores, dos assentados, dos povos indígenas, que é altamente sofisticado, que é o único que sabe de sementes, que é uma coisa tão sofisticada, de tanta riqueza, tanta variedade. E esse reconhecimento de interdependência é talvez a coisa mais poderosa que tem, esse arranjo social. Costurando todo esse trabalho que a rede faz, desde o coletor até o plantio e acompanhamento dessa área por pelo menos 3 anos, essa é a restauração. A Fazenda Schneider restaurou essa área no final do ano de 2009, foi restaurada com a muvuca, né? E hoje mesmo tem árvore ainda vinda da própria semente da muvuca, está se estabelecendo ainda algumas árvores ainda. A gente percebeu, sentiu que a gente está agindo de uma forma mais integrada com os processos naturais. E agora estamos trabalhando quase que exclusivamente só com a técnica de muvuca de sementes. A rede de sementes restaura vidas, restaura cerrado, restaura floresta e é um trabalho de formiguinha ainda, dentro do tamanho do passivo ambiental que a gente tem, mas é uma das iniciativas que mais faz restauração. E a gente tem que ter orgulho de fazer um trabalho tão bonito, que eu acho o melhor trabalho que eu acho, assim, que a gente faz, né? É coletar a semente e saber que ela vai ser plantada. Para mim é a maior felicidade, assim, que eu tenho. Se todo mundo fizer a sua parte, o ambiente vai andar paralelo com a agricultura. Acho que a rede de sementes construiu pontes, das poucas que a gente tem.
de mundos que se entendem excludentes. E isso de valorizar e reconhecer uma diversidade, de que é possível e que é necessário restaurar ecossistemas através da mistura das sementes. E que as sementes, para elas serem misturadas, elas precisam ter a mistura das pessoas, né? A muvuca de gente, né? Não tem muvuca de semente sem muvuca de gente.